Amém, irmãos? Amém. Aleluias. Eclesiastes, capítulo número 3, apenas o verso 1, que diz assim, a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pai, meu Deus, diante da Tua palavra nos encontramos uma vez mais. Senhor, ó Pai, até aqui o Senhor tem falado ao coração da Tua igreja. Sei, meu Pai, que deixamos os nossos afazeres, ó Pai, deixamos, meu Pai, coisas, ó Pai, a serem realizadas, ó Pai, a serem trabalhadas, meu Deus, para estarmos aqui, meu Pai, ouvindo uma palavra Tua, meu Pai, viemos sair dos nossos lares, ó Pai, em busca, meu Deus, de uma resposta, a solução, ó Deus, para o nosso problema. Meu Pai, entendemos, ó Pai, que nós somos muito frágeis, meu Pai, facilmente, ó Pai, nós caímos, ó Pai, diante de uma situação dificultosa. Meu Pai, mas diante da Tua palavra nós temos uma certeza, ó Pai, que o Senhor não dispensa ninguém com as mãos vazias. E esta noite o Senhor marcou, ó Deus querido, para dar, ó Pai, um norte, uma direção, meu Pai, para que a Tua igreja possa continuar caminhando. E usa, ó Pai, conforme a Tua vontade, para ministrar, Senhor, ao coração do Teu povo. Meu Pai, palavras, ó Pai, que provém do trono da graça. Meu Pai, que vem na intenção, ó Pai, meu Deus querido, de trazer, ó Pai, um certo tipo de conforto, talvez alívio e de esperança ao coração da Tua igreja, ao Teu povo, ó Pai, que se encontra talvez, meu Pai, desacreditado, até mesmo triste, meu Pai, sem direção. Usa-me, Espírito Santo, porque entendo que a Tua palavra é alimento, meu Deus, a Tua palavra é vida. Meu Pai, vida sobre a nossa vida. Meu Pai, abençoa ainda mais, meu Deus, este lugar. Fala melhor ao coração da Tua igreja, que a voz, meu Deus, a partir dessa hora, que o Teu povo, ó Deus, possa escutar, não seja a minha, mas que seja do Teu Espírito, ó Pai, soando, Pai, não apenas aos ouvidos, meu Deus, mas também ao coração e à alma da Tua igreja. Meu Pai, que possa repreender em nome do Senhor Jesus, ó Pai, todo espírito de dispersão. Meu Pai, que a Tua igreja, ó Pai, não venha ficar dispersa, pelo contrário, que ela venha ficar atenta, ó Pai. Meu Pai, porque o ambiente onde nós nos encontramos é um ambiente de glória, o ambiente onde nós nos encontramos é um ambiente de poder, ó Pai, onde o sobrenatural acontece, que a Tua igreja possa entender, ó Pai, e entrar na dimensão do Espírito, meu Pai, para que então possa não apenas, ó Pai, falar com o Senhor, mas também possa Te ouvir e também, meu Deus, Te sentir, ó Pai, o impacto da Tua presença e o consolo, e receber, Pai, o consolo para a Tua alma. Meu Pai, continua conosco, é o que nós Te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem assentar. Aleluias. A gente estamos iniciando uma campanha movido por uma palavra do nosso Deus, porque há essa necessidade, meu irmão. Quando Deus ele lança uma palavra, através dessa palavra eu preciso me mover, eu preciso caminhar, eu preciso de alguma forma me posicionar, me direcionar, porque não tem como eu querer algo da parte de Deus, ou até mesmo da parte do homem, e não me mover, e não me movimentar, e não me dispor. Quando a gente fala de campanha, porque todo mundo me conhece, sabe que não é do meu feitio, já tem irmãos, já congregam conosco, já está no 7º ano. Foram poucas vezes que fui movido a fazer uma campanha, mas uma campanha foi direcionada pelo Senhor, porque Ele viu a necessidade da igreja, Ele viu a necessidade dos seus filhos, porque há algo em nós que excede a nossa compreensão, excede a nossa formação, excede o nosso entendimento, porque nem tudo nós conseguimos agir, nem tudo a gente consegue fazer. Então, movido por uma palavra, hoje iniciamos essa campanha que estenderá por 7 dias. Eu creio que nesse intervalo o Senhor ele moverá ao seu favor, Ele agirá ao seu favor, coisas impossíveis, extraordinárias irão acontecer, e ao longo desses meses nós iremos dar oportunidades para que os irmãos venham testemunhar do impossível que aconteceu na vida de cada um, irmão, porque eu tenho certeza, porque fomos movidos por uma palavra, e não tem como nos movermos mediante a uma palavra, e nós não recebemos aquilo que tanto procuramos, aquilo que tanto pedimos, aquilo que tanto choramos diante
do nosso Deus. Então você crê, irmão, que no decorrer dessas 7 terças-feiras, Deus irá falar contigo, Deus irá mover ao teu favor? Então eu creio, irmão, mediante ao teu amém, porque o amém se diz assim seja, mediante a tua certeza diante do altar do Senhor. Eu creio que vários irmãos, se não todos, irão se deslocar dos seus lugares, subirão nesse altar, pegarão esse microfone e testemunharão do milagre ocorrido, daquilo que Deus fez em favor da sua vida, irmão, porque nós estamos fazendo algo. Nós estamos movendo, quando nos movemos, nós estamos dizendo ao Senhor: Pai, eu acredito que o Senhor pode fazer. Pai, eu acredito, Pai, que mesmo nas minhas limitações, na minha fragilidade, eu creio que o Senhor pode de alguma forma agir ao meu favor, que seja uma ação judicial, que seja num relacionamento frustrado, que seja na minha parte financeira, que seja na minha vida espiritual, talvez não esteja lá essas coisas, irmão. Eu creio debaixo da palavra de Deus, debaixo daquilo que o Senhor Ele tem sobre a nossa vida, da palavra que foi lançada. Eu creio que há poder na palavra, e eu creio que não haverá, que já está havendo milagre sobre a tua vida, porque assim diz a palavra no livro de Daniel. Quando Daniel orou ao Senhor, ele não estabeleceu um período de oração e jejum, como fala de 21 dias, ele simplesmente se colocou diante do Senhor, se prostrou e começou a orar, começou a falar, começou a clamar ao Senhor. Enquanto o Senhor não respondeu a sua oração, ele não encerrou a sua oração, ele não parou de clamar, ele não parou de falar. Visto quando o anjo chega diante de Daniel, ele fala: olha, Daniel, desde o primeiro dia, enquanto você alçou a tua voz a clamar, a orar, a me pedir algo, eu já tinha enviado o meu anjo para poder te responder. Mas eis que o príncipe da Pérsia havia se levantado, lutou fortemente contra mim, para que não viesse entregar para você aquilo que você havia pedido. Irmão, então creia, o Senhor Ele já ouviu a tua oração, mesmo antes de você adentrar esse tempo, quando você estava na tua casa, arrumando para vir ao culto, até mesmo no teu trabalho, dizendo: eu vou lá esperando ouvir uma resposta de Deus. E o Senhor Ele já brada ao meu coração para falar ao coração da igreja que as orações elas já foram ouvidas e ela também já foi entregue. O Senhor Ele já enviou anjo para poder entregar aquilo que você tem busca da parte do Senhor. Mas enquanto isso não seja suado ao teu ouvido, enquanto você não escute isso, que você permaneça fiel ao propósito, que você permaneça fiel à campanha que você entende, que você tem no início desse dia de hoje, para que o Senhor Ele então Ele prevaleça sobre o mal, Ele prevaleça sobre o inimigo, e você receba aquilo que você veio tanto buscar, aquilo que você tanto busca e pede ao Senhor. Glória a Deus. Quando falamos, irmãos, em causas impossíveis, é perceptível, irmão, notar a fragilidade de uma pessoa, de como somos dotados de necessidades que revelam as nossas limitações, que nem tudo podemos, nem com a força do nosso braço, muito menos com a minha inteligência, com o meu intelecto. Fazer campanha das causas impossíveis revela que, apesar de sermos dotados de várias virtudes, há certas situações que apresentam diante de nós que vai muito além do nosso alcance, da minha inteligência, da força do meu braço. O que eu quero dizer é que a tua prata, com o teu ouro, que a tua formação, com o teu diploma, por algumas vezes não vai resolver certa situação, não vai resolver certa ocasião na sua vida. O que eu entendo com isso, irmão? Porque quando nós fazemos uma campanha das causas impossíveis, a gente revela, isso nos mostra, isso nos revela que nem sempre é sobre nós, que nem sempre é sobre mim, e sim sobre Deus. Quando nós revela isso, nós estamos dizendo ao Senhor, quando nós iniciamos uma campanha, talvez nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, Senhor, eu careço da Tua mão, Senhor, eu necessito da Tua mão. A minha formação, o meu dinheiro, o meu diploma, aquilo que eu tenho não conseguiu atingir um certo nível, não conseguiu sarar, não conseguiu curar, não conseguiu resolver, não conseguiu ir além, não conseguiu ir adiante. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra ao teu coração, que Deus Ele irá fazer no momento certo na tua vida, o milagre acontecer. Como fala lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que é o tema da nossa campanha. Há um tempo determinado para todas as coisas, há um propósito do Senhor debaixo do céu sobre a tua e sobre a minha vida.
Então eu entendo que não é, irmão, sobre nós. Nunca foi sobre nós, nunca será sobre nós. Te faço uma pergunta: pode um homem trazer à vida um morto depois de 4 dias? Pode um homem ressuscitar depois de 3 dias? Pode um homem, irmão, trazer a cura para alguma pessoa depois de um diagnóstico detalhado, dizer que conclui, não tem mais jeito, e há uma palavra do médico dizendo: leva para casa para passar os seus últimos dias com a sua família? Pode um homem trazer a cura diante de um diagnóstico humano dizendo que não tem mais jeito, vai morrer, acabou, não tem mais condição, acaba por aqui, o projeto faliu, o projeto falhou? Pode um homem, irmão, fazer algo em favor disso? Pode um homem tem condição de mover nessas questões quando o diagnóstico já não tem mais jeito? Não pode, irmão. E o que isso nos revela, irmão? Uma campanha assim, ela nos revela que realmente há coisas que para nós são impossíveis, não tem condição, não tem como ser feita. Porque, irmão, quando a gente revela que há coisas impossíveis, a gente entende que eu preciso e eu careço de uma operação divina, que não há pessoas que têm condição suficiente para poder me ajudar. Pode um médico passar anos e anos estudando, se formar para médico, há situações que ele não vai conseguir te dar um diagnóstico favorável. Com toda a tua inteligência, com toda a tua ciência, com toda a tecnologia avançada da qual nós estamos, há situações que ela não conseguirá te ajudar. Há situações que ela não conseguirá te atender. Até mesmo você com a tua formação, talvez você com a inteligência que você tem, de livros que você leu, que você estudou, por várias salas de aula que você frequentou ao longo da tua caminhada, vai chegar a situações em que todo livro que você leu não vai ser o suficiente para poder atender uma necessidade tua, quando o diagnóstico do homem ele chegar dizendo que faliu, que acabou. Então a gente vai compreender que a gente precisa e sempre precisará de uma ação divina, de uma ação, de uma intervenção do homem. Por isso a necessidade, por isso nós estamos iniciando essa campanha, a campanha das causas impossíveis. O que quer dizer? O que é impossível para nós é possível para Deus. Você crê, irmão, que na tua impossibilidade, na tua limitação, Deus ele trabalhará ao teu favor, e o milagre, irmão, pode ter certeza, vai acontecer. Aleluia! E o que é necessário, irmão, para Deus operar o impossível na nossa vida? Primeira coisa está em Eclesiastes 3, primeiro, saber esperar o tempo de Deus. Quando eu fui estudar essa mensagem, o Senhor ele me levava a diversos textos. Eu peço por gentileza, se você puder abrir comigo, nós vamos dar uma analisada na Bíblia. Sempre mantenha a tua Bíblia aberta, lá no livro de Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso de número 24. Saber esperar o tempo de Deus. Aqui Jesus, após ministrar, ele está ministrando o Sermão do Monte, ele está falando com os seus discípulos, ele está listando uma série de deveres para que os seus discípulos eles possam realizar. Jesus ele vai concluir o seu discurso aqui no capítulo de número 7, dizendo sobre os 2 fundamentos do homem que construiu a casa sobre a areia e também do homem que construiu a casa sobre a rocha. Aqui Jesus ele vem dizendo, ele está comparando ao homem que após ouvir as suas palavras, um homem sensato que ouve as suas palavras e as pratica, esse é comparado ao homem que construiu a casa sobre a rocha, que bateram os ventos, que vieram a fúria do mar, que vieram as águas sobre aquela casa, que vieram a tempestade, que vieram os rios, assopraram o vento, bateu contra aquela casa e ela não caiu. Esse é o homem sensato, e o homem insensato que foi construir a sua casa sobre a areia, aquela que vieram os ventos, vieram os rios, bateu sobre ela e ela não resistiu. Quero ser ousado ao ponto de dizer que o Senhor aqui, Jesus, ele está falando sobre aquele que ouve a sua palavra e não pratica, mas eu quero te levar a um outro pensamento dentro dessa mensagem. Há uma pessoa que não sabe esperar o tempo de Deus ser concluído na sua vida, de uma pessoa que quer pular etapas,
pular degraus, que quer pular processos, para que possa alcançar mais rápido aquilo que tanto procura, aquilo que tanto deseja. Vai chegar num determinado momento que aquilo que você pulou, aquilo que você não quis passar, o processo que você não quis passar, vai chegar no momento que ele vai fazer falta na tua vida. E quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier os rios, a tua casa ela vai cair, ela não vai resistir. Mas quando eu espero o tempo de Deus, quando eu me mantenho na espera, com paciência, orando, exaltando, glorificando em todo momento, o Senhor ele trabalhará ao nosso favor, nos dará um alicerce, nos dará uma base firme e forte para resistir a todo tipo de vento. E quando ele vier, a nossa casa não cai, porque estamos alicerçados, estamos embasados em algo, e esse algo é a rocha, e essa rocha ela nos é falada na tua palavra, que ele é, que essa rocha é Jesus de Nazaré, Cristo, o meu, o seu, o nosso Senhor. Glória a Deus. Então o Senhor, ele nos baseia, ele mostra, ele nos revela através de sua palavra que é possível alcançar algo da parte de Deus que é impossível para nós. Quando a gente vai em Lucas capítulo 1, verso 37, que Deus, quando ele apresenta como anjo a Maria, ele vai dizer, ele vai falar que dela, daquela mulher, o Senhor viu nela graça, e a partir dela ia nascer o Filho de Deus. E mesmo, e olhando para o contexto histórico, olhando para o texto, olhando para a mensagem, vai dizer que aquela mulher era uma virgem, mas mesmo assim o Senhor usou da vida dela para que ela viesse a conceder a luz a uma criança, ao Messias prometido. E na conversa com o anjo, Maria vai dizer, para Deus nada é impossível. E baseado nessa palavra, irmão, um Deus que fez uma virgem dar a luz, irmão, é o mesmo Deus que pode fazer algo notório na tua vida acontecer, algo de produtivo na tua vida acontecer. Aqui, meu irmão, eu venho com uma palavra de Deus usada como servo do Senhor para a tua vida nessa noite, que aquilo que você tem tanto orado, chorado, buscado diante do Senhor vai acontecer, mas é preciso esperar o tempo de Deus sobre a tua vida. Mas não é esperar, irmão, lamuriando, reclamando, mas é esperar orando, é esperar chorando nos pés do Senhor, é esperar glorificando e bendizendo o nome do Eterno. Louvado seja o nome do nosso Deus. Segunda coisa que eu aprendo, irmão, para poder obter o impossível da parte de Deus. Quem não quer, irmão? Quem não quer, quem não sai de sua casa com planejamento? Nem sempre conseguimos sair dos nossos lares, nos dirigimos para algum tempo, para poder simplesmente agradecer. Não são todos que agem assim. Há pessoas que saem de sua casa com um sentimento no coração. Senhor, fala comigo hoje, senão eu desisto. Senhor, me responde hoje, senão eu paro por aqui. Senhor, fala comigo hoje, senão hoje, para mim não tem mais jeito, eu nem volto mais para minha casa, daqui para o cemitério. Quantas pessoas não agem dessa forma, não tem esse tipo de pensamento. Mas o Senhor, Ele me instruía hoje na parte da tarde, dentro dessa mensagem, a nós utilizarmos o que temos. Como assim? Te explico. Livro de Mateus, aí mesmo, capítulo de número 14, a partir do verso de número 13. Deus, Ele nos instrui a gente utilizar o que temos para poder alcançar o impossível. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele estava ministrando a sua palavra. Jesus Cristo, Ele estava pregando o teu evangelho, mas após ouvir a notícia que João, o Batista, havia morrido, e Jesus Cristo, Ele sai ao lado, Ele sai de canto, Ele sai de cena, para poder ficar a sós um pouco, para refletir, penso eu, para refletir sobre a morte, talvez até mesmo para chorar a morte de João, o Batista. Vai dizer que a multidão, então, chega diante de Jesus para poder ouvi-lo uma vez mais. Agora Jesus está com um sentimento de dor, penso eu, no seu coração, por causa da morte do seu amigo, do seu irmão, João Batista. E a multidão chega até Jesus, querendo ouvir de Jesus, querendo receber algo da parte do Senhor. E Jesus, como um bom pastor que é o nosso Deus, Ele não dispensa ninguém, Ele não manda ninguém embora. Pelo contrário, Ele vai ministrar a sua palavra. Antes mesmo de falar, Ele começa a operar maravilhas no meio daquele povo. Ele começa a curar enfermidades no meio daquele povo. Então Ele prega a palavra. Já era tarde e já havia ali muito mais de 5
5.000 pessoas, porque antigamente contava apenas os homens, mulheres e crianças, não contavam. Chegam os seus discípulos até ele e falam para Jesus: olha, despeça a multidão para que eles possam ir em aldeias, para que eles possam ir nas suas casas, para que eles possam se alimentar. Aí Jesus Cristo olha para eles e fala assim: dá para eles o de comer. Agora imagine, irmão, aqueles homens, eles não andavam com muito mantimento. Como agora alimentar uma multidão daquela? Chega uma criança, a Bíblia nos relata, chega uma criança que já levou ali o seu lanche, 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele fala assim: olha, Senhor, eu tenho apenas aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus Cristo pega aquele pão, pega aqueles peixes, estende ao céu, dá graça e os abençoa, e pega e fala aos discípulos: reparta entre eles, reparta a multidão, sacia a fome dessa multidão. Irmão, olha para você ver o impossível acontecendo com um pouco que tinha, com um pouco que tinha. Então o que você tem, irmão? Aquela criança tinha 5 pães e 2 peixinhos, baseado naqueles 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor deu graça, o Senhor repartiu aquela multidão e saciou aquela multidão, saciou aqueles 5.000 homens, também as crianças e as mulheres, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele me instrui a igreja: use o que você tem, use o que você tem em favor da tua vida, use o que você tem, irmão. Talvez hoje você chegou com apenas um restinho de fé, use esse pouquinho de fé que você tem, para que você possa receber um milagre na tua vida, para que o impossível ele possa acontecer, assim como aconteceu no meio daquela multidão. O improvável aconteceu e vai acontecer na sua vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. João 11 vai contar a história, irmão, da ressurreição de Lázaro. Irmão, quem conhece a história sabe que Jesus era amigo da família. Jesus se encontrava em um determinado lugar e ouve uma mensagem. Marta e Maria enviam um mensageiro dizendo a Jesus: olha, a quem tu amas, o teu amigo a quem tu amas se encontra enfermo, venha e coloque a mão, venha e esteja com ele e estabeleça sobre ele a cura. Jesus Cristo ainda permanece no local por mais 2 dias. Irmãos, e quando Jesus Cristo chega, o homem já havia morrido, o seu amigo já havia morrido. Mas, irmão, eu vejo nessas mulheres, quando elas enviam o mensageiro até Jesus, irmão, vejo nelas fé, vejo nelas pelo menos um fio de esperança, que o Senhor ele possa ir até eles, e o Senhor possa ir colocar a mão sobre Lázaro e trazer, liberar sobre ele a cura, a restauração da tua saúde. Irmão, eu vejo aqui essas mulheres, elas creram que algo poderia acontecer mediante a fé, elas creram no Senhor. Irmão, que você possa crer em Deus para que algo possa acontecer na sua vida, porque é impossível, irmão, eu receber algo do Senhor se eu não crer, se eu não tiver fé, se eu não buscar por isso, irmão. Não tem como. Muitas pessoas confiam em carros, outros em cavalo, mas eu confio no meu Deus, porque somente Ele provém a minha, a tua vitória. A Bíblia nos fala no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de quem? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu Deus, o teu Deus, irmão, Ele irá prover ao teu, ao meu, ao nosso favor. Glória a Deus. Poucos dias atrás fizeram uma mensagem acerca da viúva, no livro de 2º livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, onde houve a multiplicação do azeite de uma mulher que se encontrava em desespero e não tinha mais jeito, não tinha mais recurso. Se você puder, irmão, abra lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. De uma mulher que se encontrou em desespero porque os credores bateram na porta de sua casa. Os credores foram na porta de sua casa e dizendo: irei buscar o teu filho se você não pagar a dívida que o teu marido fez. Irei buscar os teus filhos como pagamento da dívida. Aquela mulher, então, ela vai até Eliseu, ela vai até o homem de Deus, ao profeta, para que ele pudesse dar uma direção. Então eu vejo algo de uma profundidade muito grande. Essa mulher vai atrás de recursos, essa mulher vai atrás de ajuda, ela vai atrás de socorro ao ambiente que é adequado. Ela vai até o homem de Deus, assim como você hoje saiu da tua
tua casa, veio à casa do Senhor em busca de algo, pode ter uma certeza, você não vai embora daqui sem uma direção. Uma palavra já foi liberada na tua vida, e assim como uma palavra foi liberada, age de acordo com essa palavra, para que você possa viver o melhor de Deus sobre a face dessa terra, e o impossível vai acontecer. E essa mulher vai até o homem de Deus, bate a porta, ela expõe a tua aflição, ela expõe o que está acontecendo, e aquele homem faz uma pergunta, aquela mulher dizendo: o que tu tens em casa? Ela vai dizer: eu tenho senão um pouquinho de azeite na botija. E ele vai dizer: então entra, vai para a tua casa, pega os teus filhos, vai nos teus vizinhos, recolha muitas vasilhas, não poucas. Irmão, veja que o Senhor ele já revelava que algo poderoso ia acontecer, irmão. Quando ele fala, quando o profeta diz: olha, vai aos teus vizinhos, peça emprestado vasilhas, não peça pouca, peça muita. Então vai dizendo, irmão, já essa palavra já revelava que algo poderoso iria acontecer. Então aquelas mulheres pedem as vasilhas emprestadas, entra para dentro do quarto, começa a orar com os teus filhos, começa a deitar o azeite nas vasilhas, irmão. Meu Deus, e por um milagre o azeite vai se multiplicando, o azeite vai se multiplicando, o azeite vai se multiplicando. Irmão, enquanto há vasilha, o azeite se multiplica. Enquanto há vasilha, irmão, vazia, o azeite se multiplica. Mas a partir do momento que as vasilhas acabam, o azeite para de multiplicar. Então aquela mulher, ela vai até o homem de Deus novamente e fala assim: agora o que devo fazer? Olha, vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Veja que algo poderoso, irmão. Aquela mulher creu na palavra de um profeta. Aquela mulher creu na palavra que foi liberada por um profeta. Assim como você, irmão, Deus já liberou uma palavra. O próprio Deus, irmão, não foi o homem, foi o próprio Deus. Não foi falado no culto anterior, o véu já se rasgou, o próprio Deus já lançou uma palavra sobre a tua vida e não usou o profeta, ele usou a tua própria palavra para poder liberar uma palavra ao teu coração, que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Aleluia! Ela usou, irmão, o pouco que ela tinha. Ela usou o pouco que ela tinha, irmão, e ela foi abençoada. Irmão, ela teve a tua necessidade saciada. Irmão, ela teve o teu milagre alcançado, irmão. E eu creio que você também vai alcançar. Mas utilize o que você tem. Para concluir, irmão, a gente pergunta o que eu tenho. E é muito mais fácil, irmão, a gente olhar e dizer: eu quero o que o outro tem. Talvez o que o outro tem possa me ajudar. Talvez o que o Senhor deu para o outro possa de alguma forma me abastecer. O Senhor, Ele também já te deu algo sobre a tua vida. O Senhor, Ele já lançou uma palavra sobre o teu coração. E aquilo que você tem, Ele quer usar ao teu favor para poder abençoar a tua casa. Então o que eu aprendo nessa mensagem, o que o Senhor, Ele falava ao meu coração, e eu transmito à igreja: valorize o que você tem, mesmo que seja pouco, porque Ele é o suficiente para trazer a vitória para a tua vida. Mesmo que seja pouco, irmão, é o suficiente para Deus abençoar a tua casa. Mesmo que seja pouco, irmão, é suficiente para Deus trazer multiplicação dentro do teu lar, para Deus multiplicar, abençoar a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Deus tem uma palavra à tua vida. Quando nós, irmãos, nos encontramos desesperados à toa, sabendo que temos condição, total condição de receber algo da parte de Deus, sem precisar, irmão, de ajuda humana, que muitas vezes, irmão, a pessoa humana ela não consegue, o humano ele não consegue te atender. Pelo contrário, ele vizinha com você, ele conta o teu problema para o outro, ele faz, irmão, sarcasmo com a tua vida, com o teu problema. Sendo que Deus não, irmão, quando você fala com Deus em sinceridade, você apresenta o teu propósito, o teu projeto ao Senhor, automaticamente, irmão, em sinceridade, Deus estende a mão e lança uma palavra sobre a tua vida. E se você tomar posse, irmão, você, irmão, recebe. Você recebe, o impossível de Deus acontece. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Irmão, utiliza o que você tem. O que você tem, irmão? Eu te pergunto o que você tem, até que você chegou, até que o Senhor te ajudou. Mas o que você tem, você pode dizer: pastor, eu não estou sem fé. Mas irmão, eu tenho certeza que fé você tem. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Você não estaria aqui, você não teria se deslocado da tua casa para assistir um culto, prestar um culto ao Senhor nessa noite, mesmo que seja mínimo, mas você
você ainda tem fé. Você vai utilizar desse pouco de fé que você tem e você vai orar neste momento a Deus, apresentando a tua causa, porque o Senhor, Ele não nos colocou, não nos permitiu fazer uma campanha em vão ou à toa. O Senhor, Ele quer e tem o desejo de abençoar os seus filhos. Que pai é esse que não quer abençoar os seus filhos, que não quer presentear os teus filhos? O Senhor, Ele quer conceder a graça dEle sobre a tua vida. Você vai fechar os seus olhos por alguns instantes e você vai apresentar o teu problema a Deus. Você vai apresentar a tua angústia a Deus. Você vai apresentar aquilo que tem afligido a tua alma a Deus. Você vai apresentar, e não se der vontade de chorar, irmão. Hoje você tem a liberdade de chorar, porque é nos pés do Senhor que nós alcançamos vitória. Porque de nada adianta eu chorar no pé do homem, irmão, porque o homem tem muita coisa que ele não pode resolver. Talvez você se encontre enfermo, e o diagnóstico do homem já diz que não é favorável, que vai perecer, que não tem mais jeito. Talvez a porta se fechou e ela não mais abre, mas diante do Senhor você vai chorar. Mesmo que não tenha parede, o Senhor vai estabelecer uma parede, vai fazer uma porta nela, para que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus. O Senhor te trouxe aqui não para ficar disperso, mas pelo contrário, Ele te trouxe aqui para te abençoar. É o início de uma campanha que eu tenho certeza que vai trazer frutos sobre a tua vida. Eu tenho certeza que vai haver, irmão, mover do céu sobre a tua casa, sobre a tua causa. Que seja um processo judiciário, que seja uma porta aberta, que seja um problema no teu casamento, um problema de relacionamento, que seja um problema pessoal contigo mesmo, opiniões formadas em tua cabeça que já não tem mais solução, que seja, meu irmão, problema na tua área espiritual. Talvez você olha para si e diz: Senhor, eu estou morto, já não tem mais jeito, mas o Senhor te trouxe aqui para ministrar sobre a tua vida da parte dele. Você vai apresentar ao Senhor, meu irmão, neste momento. Não fica com a boca fechada. Quando o Senhor ele entrou, irmão, em Jericó, viu Bartimeu sentado à beira do caminho, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Irmão, Deus sabia, irmão, na tua onipotência, onipresença, onisciência, ele sabia o que Bartimeu precisava, mas ele queria ouvir a voz daquele filho. Ele queria ouvir, ele queria saber dele, o que ele precisava, o que ele queria. Pastor, mas eu não tenho condição nem de orar. Meu filho, mas eu te digo nessa noite, debaixo da autoridade do Senhor, chora então na presença dele. Talvez você se encontre até mesmo sem força, porque a luta é demais, a angústia é demais. Talvez a depressão tenha tentado entrar na porta da tua casa, tenha tentado instaurar no meio da tua parentela, trazendo angústia, tristeza sobre a tua vida. Mas essa noite, a mão do Senhor, a sombra da mão dele seja estendida sobre a tua casa, e isso é caído por terra, pelo poder que há no nome do teu Filho Jesus Cristo, nome a qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Fale com teu Deus neste momento. Apresenta, irmão, a tua causa ao Senhor, porque eu creio que o nome do Senhor irá ser adorado. Pai, te damos, meu Deus, louvor e adoração nesta noite. Ó Pai, diante da tua palavra, Pai, nós nos movemos. Meu Pai, diante da tua palavra, meu Pai, nós nos posicionamos. Ó Pai, diante da tua palavra, Pai, meu Deus, nós recebemos, ó Pai, uma orientação divina. Pai, porque aqui, ó Deus querido, se encontram filhos, meu Pai, desacreditados. Eu sei, meu Pai querido, porque nem todos, ó Pai, tem passado, ó Pai, meu Deus, faz da tua vida, ó Pai, que está em perfeita, como meu Pai, em perfeita harmonia. Meu Pai, que de relacionamento tudo perfeito, a condição financeira perfeita, o teu espiritual perfeito. Meu Pai, sei, ó Pai querido, que não podem, meu Pai, há pessoas que não estão, ó Pai, bem fisicamente, bem espiritualmente. Meu Pai querido, então entendemos, ó Deus querido, que é uma fragilidade muito grande no ser humano. Meu Pai querido, uma dificuldade muito grande, meu Pai, em nós. Meu Deus, que vai diante dessa fragilidade, ó Pai, nós nos expomos diante do Senhor, mesmo fracos, ó Pai, mesmo debilitados, mesmo, ó Deus, e por várias vezes ouvindo, ó Pai, aos nossos ouvidos, ó Pai, palavras, ó Pai, negativas, ó Pai, olhando pra gente, não vai conseguir, não vai dar certo, não vai morrer, não vai acabar, não vai parar, não vai fluir. Meu Deus, eu oro ao Senhor, ó Pai, meu Deus, porque eu creio que a última palavra ela é tua. Eu creio, ó Pai, por mais que o diagnóstico, ó Deus, humano, meu Deus querido, não vai dar certo. Eu creio, ó Pai, que a última palavra
querido, querendo ouvir, Senhor, uma resposta tua, uma palavra, ó Deus, provida do céu, para que ele possa, ó Deus, continuar crendo. Meu Pai, porque as forças deles, ó Pai, meu Deus, já se esvaiu, meu Pai, já se foi, já se acabou. Meu Deus, querido, não aguenta mais. Meu Pai, o irmão, meu Deus, querido, o teu filho, ó Pai, que quando se dobra diante do Senhor, ó Pai, só chora. Meu Pai, querido, meu Deus, um desespero, uma amargura de alma muito grande. Meu Pai, nessa noite, ó Pai, acalenta, Espírito Santo, este coração. Meu Pai, que eles possam receber, Senhor, um abraço do Teu Espírito Santo, ó Pai, que traz sobre eles, Senhor, sobre ela renovo, que traz, ó Pai, sobre ele e sobre ela, ó Pai, a esperança, que mesmo já morto, Pai, o Senhor tem poder, ó Deus querido, de falar, sai pra fora, meu Deus, de um morto sair com vida. Meu Pai, que o Senhor é aquele que tem poder, ó Pai, meu Deus, de tocar, ó Pai, meu Deus, querido, em um homem, meu Pai, que ele vê a lepra indo embora, meu Pai, vê o câncer, meu Pai, não deixando o corpo da pessoa, mas crendo, Senhor, na Tua palavra, meu Pai, no poder que é em Tuas mãos, meu Pai, de tocar no esquife, ó Pai, de uma viúva que chorava pelo Teu filho, ó Pai, que acabou de falecer e trazer vida ao menino. Eu creio, meu Deus, na Tua palavra, meu Deus, de se levantar, meu Pai querido, de um túmulo, ó Pai, depois de 3 dias morto e aparecer ressurreto, Pai, na frente dos Teus discípulos, ó Pai, na frente da Tua igreja. Eu creio, ó Pai, que o impossível, meu Pai, já está acontecendo no meio da Tua igreja, e aqueles, ó Pai, que tomam posse dessa palavra, meu Pai, que eles possam dizer amém.